Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Seminário de Radiação e Ondas Guiadas, disciplina do curso de Engenharia Elétrica do Cefet Minas, realizado por nós, Mariana de Paula Magalhães e Gabriel Meneguinho. O tema escolhido para o nosso grupo é a tecnologia 6G. Hoje vamos falar um pouco dela, dando uma visão geral sobre as definições dos assuntos relacionados, sobre as vantagens e os desafios dessa tecnologia e indicar algumas de suas aplicações. Bom, vamos começar com uma descrição. Em primeiro lugar, o que é 6G? O G vem de geração, e essa tecnologia é chamada assim por ser a sexta geração de redes móveis criada. Para entender o que exatamente muda com essa tecnologia, precisamos voltar um pouco no tempo, a fim de analisar a evolução das conexões sem fio. Bom, o telefone foi inventado no século XIX. O celular surgiu mais de 100 anos depois. A tecnologia dos dispositivos fixos, que perdurou até os anos 70, é considerada geração zero, ou 0G, já que mesmo os aparelhos chamados móveis estavam fixos em algum outro dispositivo. A verdadeira telefonia móvel iniciou na década de 80. A era 1G, cuja velocidade máxima atingia 2.4 kbps e que permitia somente comunicação por voz. A segunda geração, o 2G, trouxe no início dos anos 90 a possibilidade de comunicação por mensagens de texto, assim como permitiu o envio de imagens e aumentou a velocidade máxima de transmissão de dados para 50 kbps. O 3G veio na mesma década, em 1998. Os celulares já eram capazes de se conectar à internet e tinham suporte para o uso de dados móveis, o que possibilitou avanços incríveis como o início das chamadas de vídeo e o início da medição da velocidade em escala de megabit por segundo. Como a gente pode ver na linha do tempo, a quarta geração nasceu no fim da década de 2000 e é atualmente a rede padrão dos celulares. Ela consegue ser até 500 vezes mais rápida do que a geração anterior, o que possibilita que videoconferências, streaming em geral e TV em alta definição sejam executados em um dispositivo móvel. Com o crescimento cada vez maior da demanda de conexões, porém, já é necessário o desenvolvimento da próxima geração, em especial com a propagação cada vez maior da internet das coisas. O 5G, que ainda está em processo de implementação ao redor do mundo, promete largura de banda maior, comportando assim mais dispositivos, e assim como as demais evoluções, maior velocidade, diminuindo consideravelmente o tempo, chamado de latência, entre o recebimento e envio de dados. A gente pode ver na linha do tempo cada um dos anos que marcam aproximadamente o início dessas tecnologias. Inclusive o 5G ele é considerado oficialmente desenvolvido, colocado como uma aplicação em 2019. Bom, o 6G ainda é um esboço e não há definições técnicas a respeito das suas capacidades finais. Mas é esperado que as redes desse tipo usem frequências na casa dos terahertz, aumentando muito a velocidade da internet e reproduzindo a latência das conexões. Entre suas aplicações, redes 6G poderiam permitir transmissão em tempo real de imagens holográficas e até mesmo conectividade de rede para auxiliar em implantes no corpo humano. Bom, não necessariamente listando, mas falando um pouco das vantagens do 6G. Então, o foco do 6G não seria voltado para melhorar as conexões de celular necessariamente. A maior largura de banda está sendo preparada para suportar a demanda de internet das coisas, IoT, já que a cada ano bilhões de novos dispositivos inteligentes são conectados. O 5G, nesse caso, seria então uma rede de transição que visa viabilizar um cenário em que a internet das coisas esteja em franca expansão, com a tecnologia se tornando cada vez mais corriqueira. Essa realidade está além da capacidade do 4G
e do propósito do 4G e do projeto do próprio 4G. O 6G, porém, traria uma largura de banda ainda maior para lidar com a evolução natural desse cenário, tendo como visão as cidades inteligentes. A estimativa mais conservadora prevê que nos próximos anos teremos todo tipo de dispositivos conectados à internet, de carros a drones, de servidores remotos a edifícios inteiros, relógios, equipamentos, eletrodomésticos, etc. Várias casas também serão, muito provavelmente, todas inteligentes, com sensores para detectar vazamentos, problemas na estrutura, controle de iluminação, sistema de segurança e muitos outros aspectos. A gente vai falar agora um pouco dos desafios dessa tecnologia, porque atualmente, como ela ainda não está em aplicação, existem muitas coisas que limitam ou atrasam um pouco essa implementação, como já está acontecendo com o 5G. Como a gente falou no início, essa tecnologia ainda está em fase de definição. A ideia para o 6G é mirar em uma velocidade de conexão de 1 terabit por segundo, operando no espectro de frequência de 1 terahertz, o que ainda não é possível. Para isso, fabricantes, operadoras e agências de telecomunicações terão que investir em novas tecnologias para processadores, componentes, fornecedores de energia, antenas e retransmissores, além do fato de que toda a infraestrutura terá que ser readequada para receber o 6G. Devido à altíssima frequência do sinal transmitido, será preciso também criar novos protocolos de comunicação e otimizar a arquitetura de antenas, uma vez que frequências mais altas têm menor penetração de sinal. Bom, tendo essa visão, a ideia é que torres de celulares continuem existindo nas grandes cidades, mas o 6G também poderia ser instalado em satélites e plataformas de altas altitudes, para fornecer conexões em áreas marítimas ou desérticas, por exemplo. Essas condições criam dificuldades não existentes em componentes terrestres, já que o 6G precisaria funcionar mesmo com antenas, entre aspas, que se movem a altas velocidades. Enquanto o 5G funcionará entre 6 e na faixa de 6 a 110 GHz, as redes 6G emitiriam ondas de até 3.000 GHz. Seria preciso criar novos protocolos de comunicação e otimizar a arquitetura de antenas, uma vez que frequências mais altas têm menor poder de penetração, como já dito antes. Bom, a ideia é que o 6G seja utilizado principalmente pelas máquinas, não necessariamente por nós, os humanos, e em aplicações comuns. Serão cerca de 500 bilhões de dispositivos conectados em 2030, ou 59 vezes a população estimada para aquele ano, que é de 8,5 bilhões de pessoas. A tecnologia será voltada mais para carros, robôs, drones, eletrodomésticos, telas, sensores inteligentes, máquinas de construção e equipamentos de fábricas. Bom, várias empresas têm interesse nessa área, como Nokia, Samsung, Huawei, LG e MediaTek, que já demonstraram interesse em desenvolver a tecnologia 6G. E países, principalmente os asiáticos, como Coreia do Sul, China e Japão, além dos Estados Unidos, obviamente, Rússia, Finlândia, por exemplo, não só já afirmaram ter interesse no 6G, mas já há pesquisas iniciadas nessa área. O Japão, por exemplo, vem investindo bastante na área de 6G para conseguir desenvolver o maior número de tecnologia para essa área, na intenção de desenvolver o maior número de royalties possível e conseguir um retorno para esse investimento nessa tecnologia. Essas aplicações que o Gabriel estava falando, que a gente tem essa concentração relativamente notável no Oriente, um exemplo atual é da China, que colocou recentemente em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G do mundo. Segundo a empresa de telecomunicação estatal CGTN, ele deve operar no rastreio e prevenção de desastres ambientais de início.
Porém, o satélite será também usado para a construção de cidades inteligentes e proteção do meio ambiente no futuro. A Samsung publicou um documento mostrando a visão da empresa para as redes móveis de sexta geração. As primeiras redes 6G poderiam ser comercializadas já em 2028. A empresa nota que o desenvolvimento de uma nova geração de redes móveis acelerou nas últimas décadas, passando de 15 anos no 3G para apenas 8 anos no 5G, entre o período de definições de padrão e a implantação da tecnologia. A União Internacional de Telecomunicações, ITU na sigla em inglês, deverá começar a trabalhar na visão e nas especificações do 6G em 2021, no ano corrente, segundo a Samsung. Em 2028, viriam as primeiras redes de sexta geração, enquanto uma comercialização em massa deverá acontecer por volta de 2030, diz a empresa. Então, a partir desses dados, a gente tirou algumas conclusões a respeito do 6G, sobre por que ele é diferente das outras tecnologias, por que ele é importante passar dessa geração do 5G para a próxima. E, assim, baseado nos atuais estudos e planejamento dos sistemas, que a engenharia de todos esses países está analisando, os requisitos do 5G se concentram principalmente no desempenho, enquanto o 6G deve considerar não só a performance, mas também a arquitetura e a confiabilidade da tecnologia. A ideia é que o 6G seja 100 vezes mais confiável que o 5G e tenha capacidade para 10 vezes mais equipamentos conectados, ou seja, cerca de 10 milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Mesmo com a complexidade e abrangência desse novo modelo de comunicação, as projeções não ficam muito atrás do ritmo de evolução das gerações anteriores. Segundo os engenheiros e demais membros dos times envolvidos no desenvolvimento do sistema, como a gente já tinha falado, essa tecnologia deve ser uma realidade já no fim da década de 2020 atual, mas ainda não como comercialização. Então, é o que aconteceu com todas as outras tecnologias, que elas foram produzidas antes, mas até elas terem acesso para a população em geral, demorou mais alguns anos, talvez uns 5 nas anteriores, mas atualmente, como a gente já tinha falado, o ritmo de produção e de disponibilização é bem mais rápido do que antigamente. A gente encerra aqui esse vídeo explicativo com uma visão geral sobre o que é a tecnologia 6G e estamos à disposição para qualquer dúvida a respeito desse seminário. Muito obrigada por assistirem e até o próximo trabalho.